questão do secretário, vocês têm um roteiro, um padrão, algo do secretário? É. A gente tem um roteiro que a gente passa para ele de tarefas, né? Básicas. A gente tem as tarefas básicas, que é organização do lanche, né? Identificação dos visitantes, e também a recepção dos novos membros. Basicamente é isso que ele faz. E a lembrança, né? Antigamente ele fazia a lembrança do gênero dos alimentícios, agora quem faz é o samaritano. Tá ficando muito pesado. Pode parecer pouco, mas é coisa pra caramba. Se ver se é funcionar, tem muita coisa para fazer. Mais alguma pergunta aí, gente? Pois não, professor. Pastor, eu vejo às vezes muitas igrejas fazendo a festa da multiplicação, Isso. festa das cores. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, em que momento a gente faz essa festa das cores, por que são essas cores? Perfeito. Acho que seria interessante. Obrigado. Algumas igrejas adotam as redes por cores. Então a rede de adultos, por exemplo, né, ficaria cor azul, outras, mas na verdade nem sempre é de adultos. Às vezes, por exemplo, a Igreja Batista Atitude na Barra, as cores têm a ver com a condição geográfica. O pessoal da vermelha, né, camisa vermelha, está em determinado setor, o outro em outro. Né? As cores têm muito a ver com essa realidade, por isso que eles chamam de festa da cor, mas na verdade é festa da multiplicação. Toda festa da multiplicação ela deve ser preparada e organizada. A minha sugestão é que você não insira ela em algo mais da igreja. A igreja precisa identificar de que seja um momento especial. Aí, diz assim, mas eu só vou multiplicar um GCL, não importa. Vale a pena você fazer algo especial para aquele dia, para aquele GCL, né, para que você possa valorizar as pessoas que estão ali, estão trabalhando. Né? É um culto, né, organizado, onde a palavra tem a ver com a missão. Né? Você está sempre querendo levantar novos líderes. É uma grande oportunidade para você levantar novos anfitriões, novos secretários. Deus está te chamando hoje para viver uma nova experiência. Você trabalhar esse contexto. Eu fazia no começo, né, quando tinha 4 GCLs, depois 8, depois 12, eu fazia na hora da ceia, eu fazia esse momento, mas não ficava legal, porque ficava apertado a ceia, sabe? A coisa não funcionava. Então eu achei por bem a gente começar a fazer os cultos do GCL. Por quê? Porque você faz o culto do GCL e no culto do GCL você faz a multiplicação. Agora, dia 29, o bispo Jamil vai estar pregando lá, inclusive no culto do GCL. Isso era um culto de multiplicação. Aí o pessoal faz bandeira, cada GCL se manifesta de acordo com a sua. Agora, por exemplo, chega uma medida que se você for dar a oportunidade para todo líder de GCL, pronto, o culto fica chato. Aí não dá. É melhor você pedir para cada equipe fazer um slogan, uma declaração, e aí eles falarem juntos. Né? A multiplicação também precisa ter um momento espiritual. É festa, mas é um momento espiritual. Então, faz os líderes se ajoelharem, pega aqueles que estão ali, né? E põe as mãos, abençoa a vida desses caras. Alguns, né, têm dificuldade com unção, eu não tenho, eu vou lá, unjo os caras, né? Eu não estou nomeando ninguém a nada, mas eu estou, né, reconhecendo uma unção que está sobre eles, estou reconhecendo uma graça que está sobre eles. Então crie um ambiente realmente de inspiração para a igreja, onde as pessoas vão vir e aí elas vão gostar daquele ambiente. Faça um culto colorido, né, sempre com muita alegria, participações se tem peça, algumas vezes até sátiras no bom sentido, mas o ideal é que você tenha uma data para isso. Normalmente, meu conselho para quem está começando, como a gente está começando do zero, é de que isso seja feito uma vez por ano, organizado lá, né? Então você faz a festa do lançamento do GCL, são 4 GCL, festa do lançamento do GCL. Depois de um ano você vai fazer a festa da multiplicação, mas no meio desse tempo eu não posso multiplicar, não, é festa da multiplicação. Eu faço aniversário dia 17 de setembro, é um domingo, estou no culto. Não vai dar para comemorar meu aniversário, estou no culto, eu vou para a igreja. Né? Então, quando vai ser minha festa? Eu espero que seja dia 19. Né? Então, eu espero outro dia, porque não é a data que vai definir a festa. Né? Mas a festa pode ser marcada. Então, eu vou promovendo, só para terminar, eu vou promovendo as multiplicações para não perder o time da multiplicação. Amém?
e quando chega aqui na festa, eu celebro todas as multiplicações que aconteceram. Eu não tenho que fazer uma festa para cada multiplicação. Eu deixo juntar e depois eu faço uma festa só. Beleza? Mais alguma pergunta aí, alguém? Pastor, eu tenho o grupo Ebenezer, vamos supor assim, o nome do grupo. São 15 pessoas, o máximo. Essas reuniões, elas deverão ocorrer somente na casa do anfitrião, ou cada reunião eu posso fazer uma em cada casa dentro desse grupo de 15 pessoas? Somente na casa do anfitrião. Somente lá. Então não estou um errado. lugar fixo, um lugar fixo mesmo. Para não dar ruim. O super-homem aqui. Clark Kent, né? Sou melhor que ele. Pastor, é o seguinte, o senhor falou que o GES serve para afinidade. Sim. Que deve ser. Isso não é um problema, a pergunta, né? Isso não é um problema para multiplicação, porque a gente sempre está preparando um grupo para multiplicar. E a gente vê os comentários, eu não quero multiplicar porque eu quero estar com ele, quero estar com ele e tal. Aí uma segunda pergunta é, a multiplicação, por exemplo, uma célula, um GCL ali que multiplica. Pode chamar de célula, não tem problema, eu até prefiro. Multiplicou ali 2, 3 vezes, não chega um momento que ele estagna e não multiplica mais, o senhor tem mais experiência. Vamos lá, vamos responder em 2 tempos para você. Primeiro, essa sua pergunta foi demais, muito obrigado. Como preparar um GCL para multiplicação? Nós precisamos criar um ambiente de climatização para esse ambiente. Então, digamos que nós somos um grupo de 20 pessoas e agora está na hora de multiplicar e todo mundo está muito há muita afinidade, e aí o pessoal diz, mas agora que está bom, dá para multiplicar, essa coisa de crente, agora que está bom, estou no Egito, mas está bom esse negócio. Agora que está bom, vamos sair para lá, para aquilo, não adianta, né? Eles estão dizendo que agora que está bom. Como é? Primeira coisa, pastor, você precisa gerar um líder que tenha o seu DNA. Cada um multiplica segundo a sua espécie. Diz a Bíblia que Jacó ia lá e limpava as varas, e toda a ovelha que bebia ali gerava de acordo com a vara. Se era listada, era listada, se era salpicada, salpicada. A Bíblia já diz que quando Deus criou as coisas, diz que cada um reproduz segundo a sua espécie. Por isso que eu aprendi que na minha igreja eu não dou autoridade para quem eu não quero que se multiplique. Pegou? Eu não dou autoridade para quem eu não quero que se multiplique. Já tenho um, já é o suficiente para quem eu vou querer mais. Então, basicamente é isso. Esse é o princípio. Então, se eu tenho um líder agora, eu vou buscar um líder que tenha afinidade comigo, para que eu tenha liberdade dizendo, cara, com esse pessoal você tem que mandar. Esse cara tem que aceitar feedback, lembra? Que ele é o meu líder em treinamento, ele tem que aceitar feedback. Primeiro ponto. Segundo ponto, se eu pego esse turno e já levo para outra casa, eles sentem um choque. Então o que eu faço? Os micro-GCLs ou microcélulas. Eu passo pelo menos de 3 meses, não tem prazo, mas 3 meses é o mínimo. Agora, por exemplo, eu vou multiplicar o meu GCL da minha microcélula que eu já fiz. Então o que eu faço? Eu pego aquele grupo que eu quero que se multiplique e já separo na mesma casa. Então eles têm comunhão no lanche, eles têm comunhão na mesma casa, e só não tem comunhão na hora da administração e do louvor. Estão lá no canto deles lá. Eles fazem um micro GCL. Aí o camarada que está no outro lá e não se sentiu bem, quer voltar para o meu, ele vai vir. E aí o líder, eu vou poder dizer, cara, vamos trabalhar com fulano, vou mandar ciclano para ir. Vai vir, sabe por quê? Se eu tiro o grupo, a pessoa do grupo, se eu tiro o grupo de uma vez, e digamos que ele foi com o pessoal do grupo que foi, mas ele prefere ficar contigo, ele não vai gostar de lá, então não vai lá. E ele não vai voltar para cá, porque ele não quer expor o camarada que está lá, e ele vai ficar sem. Então como é que você faz? Você faz um micro-GCL. Dentro da própria casa, 3 meses, eles começam a criar vínculo entre eles. Depois, irmão, é fácil, é só tirar e levar, porque já está organizado.
Na minha casa lá, esse grupo que vai multiplicar, há 2 meses atrás, 1 mês atrás, eles ficavam na porta. É aqui ou lá? É aqui ou lá? Eles estavam perguntando, eu sou escolhido ou eu sou rejeitado? É aqui ou lá? É aqui ou lá? Eles ficavam na minha porta, na porta da minha sala lá. É aqui ou lá? Dizendo, você é para lá, você é para lá. E ele mandava para lá. Agora, irmão, eles nem para lá para mim. Eles passam direto na minha porta, já estão indo direto para a área gourmet, não falam, só encontro depois no lanche. Entendeu? Então eu faço micro-gestão. É chave isso. O que eu estou dando para vocês aqui, isso é chave. Levou 10 anos para eu aprender esse negócio e deu ruim pra caramba, porque eu não fazia isso. Eu tinha, não, vou diminuir, leva para lá, vem, pronto. Chegava lá, não crescia porque as pessoas não tinham tido a afinidade suficiente ainda. Aí dava ruim. Pois não, pastor? Dentro ainda desse contexto aí, o que seria aconselhável na multiplicação? O líder em treinamento, estou fazendo essa pergunta porque eu acho que eu ouvi lá na RI. Isso. O que seria interessante? O líder que já está ali com aquele anfitrião permanecer ou na multiplicação assumir o líder em treinamento? Essa é a primeira pergunta. Segundo, o que seria aconselhável no caso de algumas igrejas que já estão fazendo GECEL com líderes que não passaram pela escola de líderes? Seria interessante que continuem os GECELs e eles comecem a escola de líderes. Tem pastor que diz, a gente está fazendo tudo errado, vamos parar tudo. Aí eu acho que é perda de tempo. O ideal é que ele pegue esse pessoal e volte com eles para a escola de líder e mantenha aquilo que eles estão fazendo. Eu acho que isso é o ideal. E aí lá na escola de líder ele faz os ajustes em relação ao que está acontecendo, é muito mais fácil. Amém? Existe o ideal e o possível. Amém? O ideal e o possível. O ideal é que o líder mais antigo saia com um grupo mais novo, porque o grupo mais novo normalmente tem mais afinidade com o líder mais antigo. Então esse líder mais antigo sai com um grupo mais novo, e o líder mais novo fique com o grupo mais antigo, porque esse mesmo sendo o líder mais novo, ele tem muito mais afinidade com o grupo antigo. Onde é que está o tendão de Aquiles e muita gente erra? No momento em que você escolhe um líder para ser anfitrião. Aí fica difícil. Como é que ele vai embora da casa deles? Então vocês ficam aí, eu estou indo para lá. E como? Líder e anfitrião. Pastor, isso é muito importante falar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu posso ser líder, eu quero ser líder, e eu também quero disponibilizar a minha casa. Isso é muito bom, mas fica cansativo demais, porque você é o dono da casa, então você organiza a casa, você prepara a casa, você fica naquela esbaforido, arrumando tudo para começar o GECEL. O GECEL começa, você dá uma carta maravilhosamente bem. No final, como anfitrião, você vai ficar com a sua casa bagunçada. Porque você, como anfitrião, todo mundo que botar a mão na vassoura, ou quiser te ajudar, como anfitrião, você fala, não, deixa isso aí para lá, deixa isso aí para lá. O líder não, ele vai falar, gente, vamos lá, vamos ajudar, Então, quando você é líder e anfitrião, você tem muito prejuízo, você fica sobrecarregado e você corre o risco desse líder anfitrião pedir para sair do projeto. Se acontecer de você ter um líder e um anfitrião, tudo bem, porque você não teve condições de... Tudo bem que você faça isso por um tempo, mas você precisa migrar o quanto antes esse líder desse ambiente. Né? Por isso que quando eu falo do pastor abrir a casa dele, ou então do pastor ir para a casa de um membro, fica melhor, porque quando ele for multiplicar, ele multiplica também, ele continua sendo multiplicador. Na casa dele, como é que ele vai sair? Não tem como. Então o ideal é que ele faça isso na casa de um membro. Assim ele consegue ser um multiplicador na casa daquele membro. Ele vai sair e vai poder continuar multiplicando. Pois não, chefe? Essa questão do anfitrião, por exemplo, a gente sabe que tem momentos da vida das pessoas que elas podem até cansar de ser anfitrião ou não. Questão de fim de ano, questão de uma férias, questão de um passeio, qualidade de família. Como que é tratada essa questão? Show, obrigado. Boa pergunta.
Por isso que eu falo, perguntas são melhores do que palestras às vezes, né? Porque elas tiram as dúvidas das pessoas que precisam. É o seguinte, o GECEL tem férias, porque as pessoas têm vida. E a gente precisa das férias do GECEL. Então o GECEL, eu costumo dizer assim, existe férias no GECEL, mas não é férias do GECEL. Por quê? Porque aquele GECEL, onde eu moro, por exemplo, não tem praia, mas tem cachoeira. Aí o GECEL se organiza, vamos para a cachoeira, vamos para a Guapimirim, porque mesmo o GECEL vai lá e eu faço carta, se eles quiserem ministrar carta, eu ministro a carta no período de férias. Se o anfitrião viajou, não tem a casa, é uma oportunidade às vezes de uma nova casa ser aberta, porque o anfitrião viajou e quem não viajou, porque nem todo mundo consegue viajar, não é só por causa de dinheiro, mas por causa do trabalho. O trabalho não permite que ele viaje, né, naquele período, ele permanece e é uma oportunidade de você abrir novas casas. Aí quando você voltar, né, das férias, você volta com o GECEL para a casa dessa pessoa, sabendo que agora você tem mais uma casa para multiplicar depois. Então, no período de férias, semana 24, semana 31, aquela semana final ali de ano, não tem GECEL, não tem como, está todo mundo procurando aí o supermercado, pernil, tender, peru, tem um monte de uma loucura aqui, né? Então, mas a pessoa, por exemplo, pode ter tido um problema, eu já tive um caso lá, a menina teve um bebê. Mas um bebê, eu vou botar um GECEL, 20 pessoas na casa da irmã, que acabou de ter um bebê, ela lá, operada, Pai Senhor, eles Pai Jesus, chama essa criança, beija, não vai dar, né? Não vai funcionar. Teve um bebê, então esse GECEL comumente lá, né? Por isso que eu acho assim, você tem que ter GECELs que também sejam comunitários. Eu vi aqui, por exemplo, tem casas aqui para trás, isso facilita às vezes o deslocamento desse GECEL para alguma dependência da igreja naquele período, porque por causa do que está acontecendo, entendeu? E alguém pode desistir. Olha, eu de 6 meses, eu não faço mais isso, mas de 6 meses eu perguntei, quer que continue? Aí alguns dizem, pelo amor de Deus, não tira aqui de casa. Mas a gente pergunta às pessoas. Anfitrião nunca é demais. É bom você ter você sabe assim, um pacote extra. Vou botar um dinheiro. Agora, se você esperar as pessoas dizerem, pastor, quero GECEL em minha casa. Então, irmão, você está igual aquele camarada esperando o anjo balançar água. É bom que você olhe para a pessoa, você conhece a pessoa, ela pode receber. Diz, irmão, o que você acha de receber um GECEL? Nós estamos com esse projeto. Ela vai abraçar. É melhor você também indicar essa pessoa, apontar para ela, para que ela possa ter essa oportunidade. Beleza? Mais alguma coisa aí? Beleza? Terminamos aí? Última pergunta, alguém? Graças a Deus. Fala, chefe. Pega o microfone que é você. A gente sempre tem, não sei se a gente tem que ter um cuidado na forma de abordar as cartas pastorais, mas em determinado GECEL sempre vai ter talvez aquela pessoa que quer fazer uma discussão teológica. Sim. Você segue a carta pastoral, mas tem uma pessoa que talvez não venha, não faz parte da igreja, mas aí começa a fazer uma discussão teológica. Como abordar, como trabalhar para evitar essa discussão, como abordar a carta pastoral ou sistema. Então, nesse ponto eu admiro meus amigos do Testemunho de Jeová, entendeu? Porque o Testemunho de Jeová é a coisa mais doida que tem no mundo, não? Quem está falando contigo, então o nome de Jesus, o nome de Deus é Jeová. Aí você pergunta para ele assim, mas por que é que estão matando crianças do mundo? Ele diz, porque o nome de Deus é Jeová. Ele só tem uma pergunta para a mesma coisa. Ele não tem uma resposta para todo tipo de pergunta que você faz. Sabe por quê? Ele não está afim de te responder, ele está afim de falar o que ele quer. Então tem gente que vai no GECEL, aí eu costumo dizer, está gravando, né? Quer que pause, pastor? Não. Eu costumo dizer que não leva bactéria para o GECEL, não. Bactéria é mesmo de outra igreja. Não adianta, não. Leva não. O cara vai para lá, ele vai. Que na minha igreja, a conversa dele é assim, então vá para a sua igreja, agora vê, pelo amor de Deus, sai daqui, pô. Vai, não volte mais.
Vai, seja fiel lá, seja justo, porque realmente acontece. Eu tive um camarada que saiu de ele era de uma igreja pentecostal, foi um dos nossos GECELs. A carta era da mulher samaritana. O cara fez a pergunta se Adão tinha umbigo. Pô, o líder me ligou e disse: pastor, eu não aguento mais, o que eu faço com esse cara? Eu falei: meu irmão, não dá papo. É só chegar para ele, chegar na moral e dizer: mano, irmão, que bom que você está vindo, mas a gente só pode falar sobre a carta. E aí a gente tem que falar. Olha, boa parte da igreja toma prejuízo porque a gente não anda na luz. A gente fica com medo de entristecer pessoas e no final das contas a gente não resolve coisa nenhuma. Você veja bem, Pedro era o que de Jesus? Pedro. Ele era o que? Vamos lá, a gente é crente, né? Ele era o que? Discípulo de Jesus. Pedro chega para Jesus e diz: não faça isso com você. O que Jesus responde para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Chamou um amigo de Satanás, porque não podia das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Amém? Judas era discípulo de Jesus, mas ele tinha feito o quê? Ele fez o que com Jesus? Traiu Jesus. Ele vem e dá um beijo em Jesus. Qual é a resposta de Jesus para Judas? Amigo, o que vieste? O que ele vieste fazer, amigo. Pô, Jesus é hipócrita, vai chamar de amigo o traidor e de Satanás o cara fiel? Não. Não. É que Pedro não cooperava com o propósito. Judas, mesmo traído, estava cooperando com o propósito de Deus. Se não está cooperando com o propósito de Deus, não merece ser atendido. Então, às vezes a gente tem que chegar na moral e dizer: irmão, se for para você vir para cá, a gente ter, não vem mais não, e acabou. Tem gente que se assusta com a minha sensibilidade, mas eu sinceramente não vem não, porque eu vou contaminar um monte de gente, é responsabilidade de pessoas. Eu vou ter, claro, uma conversa educada, na tentativa, mas eu vou levar esse cara numa condição de entender. Se ele mantiver essa mesma postura, eu não tenho como continuar com ele ali, porque ele não está cooperando com o projeto. Acho que isso é básico, né? Pelo menos, espero ter conseguido responder, né? Amém? Pergunta. Um, dois, três. Carioca. Amém? Pergunta? Não. Pergunta, vou fazer de tolo agora. Lá no céu, a ganhar o tolo. pode ficar falando de outra igreja, de outro pastor, falando mal da igreja do vizinho, falando mal dos católicos, de família. Isso é feitiçaria, né? Como é que fica? Do jeito que crente faz feitiçaria, é assim, fazendo fofoca. A Bíblia diz que feitiçaria. Não pode, irmãos. O líder de GECEL, aí é que está. A gente está aqui, podemos sair desvirtuar do propósito. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você já fez a escola de líderes? Digamos que você tem lá, pastor, você está com 3 GECEL lá, digamos lá. Você precisa se reunir pelo menos de 15 dias com esses líderes para dizer: e aí, como é que estão as coisas? Com os líderes. Eu tenho uma reunião lá chamada Leader Up, né? A gente já fez online, chamadas de vídeo, a gente já fez presencial. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo de número 3 que Jesus teve subido ao monte, orou, e quando desceu de lá, escolheu 12 para que estivesse com ele. E depois os enviou para que fosse e pregasse. Aí fala o nome dos 12 e tal, depois volta o texto dizendo assim: e quando eles voltaram para fazer o quê? Prestar conta, irmão. Eles voltaram para prestar conta. Qual era a palavra dos caras? Ao teu nome até os demônios se nos submetem. Palavra de Jesus para ele: não fiquem alegres por causa disso, mas alegrai porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmão, você não pode botar uma pessoa na liderança e não cobrar dela o resultado, o que está acontecendo, não ter o feedback. Você coloca alguém na liderança, você tem que se encontrar com essa pessoa, você tem que encontrar um tempo para encontrar com eles. E aí, como é que está o GC lá? Como é que está fulano? Como é que está ciclano? Você está conseguindo? Porque se você não fizer isso, está arriscado, daqui a pouco a coisa desandou e você não sabe nada. Então, é importantíssimo a frequência e a presença do pastor com os líderes do GECEL. Ah, pastor, qual a periodicidade? A que você quiser. Mas você tem que perguntar: como está?
né? Eu costumo dizer também, e aí é a última para fechar, essa você anota aí, hein? Essa aí você não é. O discipulado tem 5 vertentes para você dizer que está sendo discipulado. Fala assim com a sua mão, você nunca mais vai esquecer, essas coisas lindas. 5 vertentes. Primeira delas, como está o seu relacionamento com Deus? Primeira pergunta para o meu líder. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Segunda dela, como é que está o seu relacionamento com você mesmo? Como é que você está se relacionando? Qual é o seu projeto? Como é que você está? Como você está? Só essa frase aí já dá 2 horas de gabinete. Como você está? Né? Como é que você está com as pessoas? Como é que você está com a família? E como é que você está com o seu dinheiro? Que é outra coisa que a gente tem que saber. Líder de GECEL é dizimista, líder de GECEL tem compromisso, líder de GECEL não é caloteiro, líder de GECEL, se não tem nome limpo, a gente vai trabalhar para limpar o nome dele e ajudar. Por quê? Porque a gente precisa saber disso. Se na sua vida você não tem quem pergunte como você está com Deus, consigo mesmo, com as pessoas, com a família, com o dinheiro, você nunca foi discipulado. Você pode ter sido ensinado, mas discipulado não. Porque discipulado toca na vida das pessoas. Deus abençoe, foi um privilégio ter esse tempo com vocês aqui. Graça e paz, muito obrigado por todos aqui. Amém? Pastor João, contigo. Maravilha. Pena que passa rápido, né? Cadê a Emanuele? Fica aqui porque a gente queria orar. Depois, gente, a gente queria fazer uma foto com todo mundo aqui na frente, aqui, a gente deixar registrado. Já falei com o pastor Gabriel Santana, que é o nosso coordenador regional aqui, para ele preparar uma reportagemzinha para a gente mandar para o Voz Vajayana também, para a gente deixar registrado esse tempo aqui de aprendizado, tempo muito especial realmente para a gente. E como a gente tem falado no início, espero que realmente a gente saia daqui com o coração queimando, né, fazendo com que esse processo ele ocorra de forma mais saudável, seguindo os critérios daquilo que a gente pôde aqui receber. Nós vamos disponibilizar algumas coisas que a gente tem ali em slide. Você que tiver interesse em adquirir o material, a gente vai disponibilizar para você pelo WhatsApp. Nós temos algumas palestras que tem ali com os slides prontos, tá bom? O pastor Gabriel também vai reeditar aqui, ele gravou ontem, gravou hoje uma boa parte dos 2 blocos de hoje. E a gente vai tentar aí reeditar e à medida que você tiver interesse, né, é muito importante depois você ouvir, nesse processo de implantação é muito importante. Muita informação, muita coisa, a gente não consegue. Tem 5 vídeos meus com o Aguinaldo no equipar.com lá no YouTube também. Show de bola. Vou botar para vocês. Show de bola. Então, tudo que você quiser adquirir, que a gente tiver aqui em slide, em vídeo, a gente pode mandar para vocês. Você tem esse material em mãos, trabalhe, reúna depois com a sua liderança. Eu tenho já há um tempo que a gente decidiu, na verdade, esse ano, não retomar os nossos GECELs, e estava muito esperançoso por esse momento aqui, para que a gente pudesse realmente realinhar a visão, entender melhor a visão, né? Nós íamos retornar, até começamos a escola de líderes, o pastor Denilson estava ministrando, e foi muito importante, especial, isso vindo do nosso coordenador geral, a questão da ideia, e aí não é desmerecimento de forma alguma. Eu já venho sendo ministrado nesse aspecto, lá no RRI a gente foi realmente bombardeado, massacrado, por uma série de fatores, porque às vezes a gente julga ter bastante compromisso e acaba, né, deixando aquilo que é fundamental, aquilo que vai ser saudável para o processo de implantação de tudo aquilo que a gente precisa implantar. Graças a Deus a gente hoje já tem aqui implantado nesse trilho o nosso Retiro do Coração Abrasado, como eu falei a vocês, que é o encontro que a gente trabalha aqui. A gente tem uma equipe alinhada, já estamos fazendo, né? O resultado dessa ferramenta, ele ainda não tem sido mais visível por uma questão de implantação de pequenos grupos, que vai fazer parte também do trilho, né? Para o cuidado, para o pós, enfim, para
o discipulado, para todo o restante. Nós, inclusive, temos equipe disponível para você que tiver interesse, de repente, né, em levar para a implantação do trabalho. Graças a Deus, a equipe que Deus tem nos dado aqui. Esse ano nós já fomos para Toledo implantar, lá levamos uma equipe de quase 40 pessoas. Tive agora, final de semana retrasada, lá em Belo Horizonte, pela segunda vez. Hoje já é uma realidade na igreja do Industrial, onde meu cunhado é pastor. Ele já tem uma equipe lá de pessoas para palestrar, de pessoas para servirem, né? Então, isso para a gente faz com a maior alegria. E o que é legal é que o pessoal que vai trabalhar, os servos, eles pagam para ir, né? A gente fala aqui que as primeiras vagas a serem preenchidas é sempre a vaga do pessoal que trabalha. Então, a gente tem hoje aqui na igreja, no distrito, melhor dizendo, equipes disponíveis para poder também ajudar nesse processo de implantação, que ele vai ser necessário no trilho, né? Parte fundamental, uma coisa que eu achei legal na igreja de Suruí, que hoje para nós é o modelo, né? Todos os membros precisam passar pelo Retiro do Coração Abrasado, né? Conversando com o nosso líder do Ministério do Louvor, que é o aspirante Adonias, ele já está trabalhando essa obrigatoriedade, não, porque é o processo, entrar no processo de uma visão, de um direcionamento, que todos os integrantes tenham passado, porque isso promove, de certa forma, uma saúde na espiritualidade de todos e padroniza também, né? Cria-se uma identidade. Então, hoje a gente tem uma equipe disponível, graças a Deus. A gente já caminha com o pessoal aqui há pelo menos 6 para 7 anos, já com uma equipe, com um pessoal bem consolidado, né? E está à disposição, né, para servir de fato, como é o que a gente tem sempre falado para o pessoal. Porque a gente trabalha, pastor Natanael, se você não serve para servir, não serve, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem realmente vivido essa realidade, né? Então, você que é wesleyano, né, você precisa tomar conhecimento. Você não pode mais ter resistências com relação àquilo que já é uma realidade na vida da nossa denominação e está estabelecido, não é verdade? Então, né, a gente tem uma equipe disponível. Se você não achar interessante, na nossa denominação, em várias regiões tem também equipe, não tem problema nenhum, né? Mas o que a gente não pode mais é prolongar o processo que já é uma realidade há anos e que muitas vezes a gente tem se atrasado um pouco, né? Porque a gente às vezes tem demorado também na transição, né? A gente às vezes tem demorado com o processo. Então, espero do fundo do coração que, de fato, esses 2 dias aqui de palestras possam ter gerado no seu coração, assim como tem gerado no meu coração, né, um ardor, uma paixão realmente, porque a razão pela qual, o propósito pelo qual realmente a gente está aqui falando de uma ferramenta que na verdade é um processo, faz parte da vida, do DNA da denominação, né? Faz parte do DNA da denominação. Então, que você realmente inflame a sua igreja, você mesmo perturbe o seu pastor. Amém? E eu estou falando aqui, queridos, eu estou aqui com pelo menos umas 20 ovelhas, né? 20 pessoas aqui da igreja. Então, perturbe o seu pastor, né? Para que vocês de fato vivam realmente em pequenos grupos. A palestra aqui da Emanueli, a gente viu, né, o que isso trouxe de saúde espiritual, de compartilhamento de carga, né, de cuidado muito mais rápido, né, atendimento de necessidades muito mais rápido, e tudo isso de uma forma muito saudável. Então, que o seu coração saia daqui inflamado, que você possa viver lá na sua igreja, né, local, na realidade que você tem lá, multiplicando, crescendo, discipulando, cuidando e vivendo um ambiente profético em nome de Jesus. Obrigadão, pastor.
Natanael, por nos atender. Eu sei que você tem uma agenda bastante grande para atender. Manueli, vocês são pessoas que têm feito diferença na vida da nossa denominação. Não é à toa que estão ocupando hoje um encargo, né? Um encargo, né? E brigadão mesmo por nos atender. Quero dizer que eu aprendi muito, quero continuar aprendendo, né? Quero continuar tendo um coração ensinável para aprender tudo aquilo que pode beneficiar o reino de Deus. Esse é o nosso coração, e eu acredito também que esse é o coração de todos aqueles que vieram fedendo, né? Como é que é lá o FED lá? Como é que é a sigla? Fiéis. Bom, se você é fedorento, meu querido, eu tenho certeza que você vai sair daqui. Você é fedido, você vai sair daqui apaixonado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O pastor Natanael vai estar aqui amanhã, ainda vai estar pregando no nosso culto às 18 horas. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se alguém quiser fazer um depoimentozinho pra gente no final, manda vir aqui. O pastor Gabriel aqui está dizendo o seguinte: se você quiser fazer um depoimento rapidão aqui para ele gravar, é só chegar aqui pertinho dele aqui, né? O pastor Gabriel, ele, graças a Deus que ele nos auxilia nesse aspecto. A gente queria ter a filmagem, mas ele já pensou rápido, né? Está com DNA realmente bastante vivo, né? Muito bom. Pastor Romulo, chega aqui. Queria agradecer. Esse pessoal aí é demais. O pessoal veio lá de Jaguariaí. Glória a Deus. Eu estendi um convite lá para ele. Ele prontamente atendeu, o homem, já estão trabalhando lá, ele é do distrito de Baiti, é um vizinho do pastor Júlio lá, do lado de Santo Antônio da Platina. Obrigadão por vocês terem vindo e vocês possam ter sido muito abençoados também por esse tempo especial aí. Foi um prazer ter vocês. Também o pessoal de Paranaguá, eu os liberei ontem por aqui. Realmente vocês possam viver. E queria agradecer também ao Distrito Norte, na pessoa do nosso amigo superintendente pastor Alex, né? Ele não pôde estar aqui, mas teve uma representação aqui, né, da igreja local dele. Tivemos aqui os pastores, o pastor Jorge, né? O pastor Jorge está com o coração bastante aquecido. O pastor Jorge está na visão e paixão agora. Está na lua de mel ainda. Né? Pastor Jorge, filho, um amigão, presente que Deus me deu aí, trazendo para cá, para Curitiba, tem sido realmente um parceiro. Temos o pastor Cineval lá, o Superman. O pastor Cineval, que é parceiro também lá, juntamente com o pastor Jorge de Los Santos. Tem mais lá do Distrito Norte de pastores aí? Mais alguém aqui? O pastor Gabriel também, que é lá do Distrito Norte, né? Temos ali o casal lá da igreja do pastor Alex, do Parque Industrial, Claudeci, a aspirante missionária Erika, né? Prazerzaço mesmo ter vocês aqui com a gente. Todos os demais irmãos que fazem parte do nosso distrito aqui, Distrito Sul de Curitiba, juntamente com o setor de Paranaguá. Só podemos vencer esse final de semana de forma espetacular, porque você entendeu, porque você foi fedido, foi fiel e disponível. Amém, gente? O pastor Romulo vai estar orando aqui por eles. E depois da oração, eu queria que vocês viessem rapidinho aqui, ó. Vamos tentar se organizar aqui assim, para sair a letra do Gessel aqui, para a gente fazer uma foto bem bonita aí. Depois vai estar estampado lá no Voz Wesleyana, que é o nosso jornal. Amados, eu creio que você foi abençoado, amém? Em nome de Jesus. Foi um final de semana maravilhoso. Por isso, da mesma forma que você foi abençoado, eu quero que você estenda suas mãos para abençoar, amém? Em nome de Jesus. Pai querido Deus amado, aqui está, Senhor Deus, nosso pastor Natanael, Senhor Deus, a sua esposa, ó Pai querido, e sei que esse foi um tempo que o Senhor realmente preparou para nós. Ó Deus, queremos viver nesses dias um novo tempo, Senhor, nesse trilho de revitalização, ó Pai querido, a qual o Gessel é realmente não só uma ferramenta, mas é sim, Senhor, um propósito, é sim, Senhor, um projeto, a qual o Senhor tem para nós. Deus, abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor, ó Pai querido. Deus derrama sobre ele, Senhor, a sua glória, Senhor, e que
que amanhã ainda na continuidade, usando o Senhor Deus, a instrumentalidade através de sua vida, fale em nossos corações e brade em nossa vida, Senhor. Pai querido, obrigado pelo Distrito Sul, Distrito Norte, obrigado, Senhor, pela nossa região, obrigado por esse povo de coração aquecido, ó Pai querido, que nós possamos sair daqui, ó Deus, agora sim, ó Deus, entendendo da visão, do projeto e do DNA, Senhor Deus, desse projeto. Assim nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, derramando a tua graça, Senhor, sobre todas as nossas igrejas e também abençoando a igreja do pastor Natanael. Deus abençoe, ó Pai querido. Deus abençoe a vida, Senhor, desse homem e dessa mulher. E continua, Senhor, nos usando em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bem, gente, vamos aplaudir. Deus abençoe. Um excelente culto para todos nós amanhã. Deus abençoe a nossa igreja em nome de Jesus.